Olá! No programa de hoje vamos falar sobre a alfabetização nas escolas especializadas. Quais os métodos de alfabetização e a importância de se usar um método adequado à necessidade dos estudantes. Para falarmos sobre esse assunto, nós recebemos Cláudia Mara da Silva, professora graduada em Normal Superior com Mídias Interativas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com formação complementar em Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Federal de Santa Maria e pós-graduada em Neuropsicologia e Educação pelas Faculdades e Técnica de Cascavel e atua na Escola de Educação Especial Municipal Thomas Edison de Andrade Vieira. Olá, tudo bem, professora Cláudia? Tudo bem. Seja muito bem-vinda à Educação em Debate. Obrigada. Mas antes de darmos início à nossa conversa, vamos assistir uma matéria sobre o tema de hoje. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná, por meio do Departamento de Educação Especial, vem, desde 2014, desenvolvendo uma proposta de trabalho com as escolas especializadas quanto ao processo de alfabetização dos estudantes com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento. A referida proposta tem como objetivo a formação e reflexão dos professores que atuam nessas escolas acerca de suas práticas metodológicas, utilizadas no processo de aprendizagem, considerando as particularidades de cada estudante, para que sejam capazes de desenvolver habilidades a fim de superar suas necessidades de leitura e escrita do dia a dia, oportunizando sua independência e interação na sociedade letrada. Como acabamos de ver na matéria, é importante refletir sobre as práticas metodológicas de alfabetização. Professora Cláudia, diante disso, quais são os métodos de alfabetização, os mais conhecidos, os mais utilizados? Os métodos tradicionais de alfabetização é o sintético e o analítico. Dentre esses métodos, o casinha feliz, o método da abelhinha, o caminho suave. A outra linha é a linha construtivista de práticas de alfabetização, porque o construtivismo ele não é um método, porém ele permeia práticas de alfabetização, aonde se prioriza o conhecimento que a criança já traz. Então, se trabalha com textos significativos e também textos elaborados pelos alunos. É uma aprendizagem contextualizada, então. Isso. Professora Cláudia, fala-se muito em alfabetização e letramento. Agora, alfabetizar ou letrar? Qual a diferença entre esses termos e a professora poderia dar alguns exemplos para nós? Alfabetizar é ensinar a ler e escrever. Letrar é ensinar a exercer as práticas sociais de leitura e escrita. Então, é ler e escrever num contexto onde a leitura e a escrita têm um sentido. Então, um exemplo bem claro, um aluno alfabetizado aos 15 anos, ele escreveu no quadro, eu quero sair dessa com um S só, dessa escola. Aí perguntaram, mas por que você quer sair daqui? Aí ele disse, eu já aprendi a ler e escrever, então eu já posso ir para outra escola. Uma outra situação, uma aluna alfabetizada aos 18 anos, ela escreve um recado para a mãe. A chave está na vizinha. Vizinha com N, E aí a mãe lendo o recado entendeu, compreendeu. Então, letramento é essa capacidade que as pessoas que leem e escrevem têm de usar a leitura e escrita para resolver as suas necessidades, para resolver questões que envolvem a leitura e escrita. No caso, se fazer entender, se comunicar no dia a dia. Com certeza, é isso. Então, eu preciso usar a escrita para me comunicar. E eu consigo fazer isso. No caso desses dois alunos, o nível de letramento é baixo. Mas ele conseguiu dar sentido à leitura, e à escrita. Aproveitando que a professora está falando sobre alfabetização, e até porque aprender a ler e escrever é um direito de todo ser humano, eu gostaria, professora, que a professora falasse para mim como que se inicia o processo de alfabetização do aluno com deficiência intelectual. O aluno, antes de falarmos sobre o processo
de alfabetização do aluno com deficiência intelectual, nós temos que pensar nas lacunas ocorridas no desenvolvimento cognitivo desse aluno, né? A criança sem deficiência, muito cedo, ela se comunica, ela simboliza, ela planeja. O aluno DI, ele não, muitas vezes, ele precisa de muito estímulo para fazer isso, né? Então, todo esse processo de alfabetização, ele se inicia quando o aluno acredita que ele pode aprender, quando ele sente que ele é capaz em aprender. E quem faz isso é o professor. Então, o professor precisa acreditar na capacidade de aprendizagem do aluno com deficiência intelectual. Quando ele estabelece um vínculo com a aprendizagem, quando ele acredita nele mesmo, ele consegue aprender. Então precisa haver uma motivação por parte do professor para despertar o desejo desse aluno em aprender a ler e escrever. Com certeza. Professora Cláudia, quais são as maiores dificuldades dos estudantes com deficiência intelectual no processo de alfabetização? As dificuldades, elas podem ocorrer quanto ao método utilizado, elas podem ocorrer também com esse vínculo com a aprendizagem. Então, o aluno, ele precisa querer aprender, né? E ele só vai conseguir aprender quando ele se sentir capaz mesmo de aprender. E agora, a alfabetização do aluno com deficiência intelectual, ela deve ser repetitiva? E por quê, professora Cláudia? No livro, Por que os alunos não gostam da escola, isso fica bem claro. Segundo a neurociência, como nós aprendemos? Nós aprendemos usando basicamente duas memórias, a memória de trabalho e a memória de longo prazo. A memória de trabalho é onde a gente raciocina. Então, eu recebo o estímulo, ele vai para a memória de trabalho, que é onde eu raciocino. Aí, como se fosse um ímã, eu trago da memória de longo prazo, que é onde fica guardado os nossos conhecimentos, o que a gente aprende fica guardadinho lá na memória de longo prazo. Então, eu recebo o estímulo, vai para a memória de trabalho, que é onde eu raciocino. Aí, como um ímã, eu atraio aquilo que eu já sei e faço uma conexão com isso que eu estou aprendendo. Cada vez que eu repito isso, essa conexão fica mais forte, mais forte, mais forte. E de tanto eu repetir, de tanto eu ver este conhecimento, essa conexão vai ficar tão forte que vai ficar instalada na minha memória de longo prazo. Então, para eu aprender, segundo a neurociência, eu preciso de 3 pontos básicos, né? O estímulo, a repetição, para que eu consiga colocar esse conhecimento na minha memória de longo prazo. E o respeito à capacidade de raciocínio desse aluno, porque a memória de trabalho ela é bem pequenininha, então eu não posso aprender tudo de uma vez só, eu tenho que ir aos poucos. Então hoje eu aprendo um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, e eu vou fazendo essa conexão, essa ligação e vai ficar instalado. Então às vezes o professor fala assim, hoje ele sabe tudo, mas chega amanhã ele já não sabe. Mas por quê? Porque ele não guardou na memória de longo prazo. Então nós só aprendemos quando esse conhecimento ele fica guardadinho lá. E a repetição, e o que faz esse conhecimento ficar guardado na memória de longo prazo? É a repetição. E a gente guarda na memória o que nos causa emoção, o que nos causa alegria, o que nos causa, né, tristeza. Então, o ensino, ele precisa vir carregado de alegria, sabe? Para que ele consiga guardar este conhecimento lá.
Só um exemplo, eu elaborei uma atividade de alinhavo. Os professores sabem bem como é. A minha neta de 4 anos, com uma tentativa, ela já conseguiu fazer o alinhavo. A minha aluna com síndrome de Down, ela teve que fazer 36 vezes. Na 36ª vez, ela aprendeu o mecanismo, ela guardou esse conhecimento lá na memória de longo prazo. Então, a repetição, ela é necessária sim para qualquer aprendizagem, mas para o aluno com deficiência intelectual, ela é muito mais, porque sem repetição ele não vai conseguir aprender. Aproveitando a sua fala, professora, qual a importância de se escolher um método de alfabetização para os estudantes com DI? O que é método? Método é um caminho. Então, é um caminho que eu vou escolher para chegar naquele lugarzinho chamado alfabetização. Então, eu escolho um caminho e vou. Então, eu não posso hoje ir por um caminho, amanhã eu escolho outro e vou para o outro caminho. Então, eu tenho que ter um método, né? E a aprendizagem, ela também acontece por estágios. Então, para eu aprender, né, qualquer pessoa passa por estágio. Então, o estágio cognitivo, o associativo e o autônomo. No cognitivo, eu não entendo muito a tarefa. Eu exijo bastante dos mecanismos da atenção. Então, vamos imaginar que a gente está aprendendo a dirigir. No início, a gente não consegue, porque é muita coisa, você tem que prestar atenção, né, no acelerador, no freio, né? Com a prática, porque sem a prática você não passa para o estágio seguinte, que é o associativo, quando você começa a associar, né? Ah, mas se eu pisar aqui devagar, vai mais rápido, né? Ah, mas se eu fizer isso, então você começa a associar. Depois, com a prática, com a repetição, você passa para o último estágio, que é o autônomo. Então, isso também acontece com a criança. Daí a importância de você escolher um método, sabe? De você ter um direcionamento. Como que o professor faz para escolher esse método que atenda às necessidades dos seus estudantes? Como que ele faz isso? E o que acontece muito é assim, um ano o aluno está exposto a um determinado método, né? Então, ele passa por esses estágios, o cognitivo, o associativo e o autônomo. Então, ele está quase lá. Então, vamos exemplificar aqui. Esse aluno, ele está exposto ao método Desafios do Aprender. Então, ele já sabe as sílabas, ele está começando a formar palavras com essas sílabas, de acordo com o método, né? No ano seguinte, ele muda de sala, ele vai para uma outra professora. Chegando lá, a professora não usa o mesmo método, ela não faz esse mesmo caminho, né? Ela usa, digamos, um método construtivista, né? Da linha do construtivismo. E aí ela começa a trabalhar com o texto, a trabalhar... O que vai acontecer? Esse aluno tem que fazer novamente todo esse processo, né? Então, ele já estava chegando lá e, de repente, ele vai, digamos que, voltar para ter que iniciar novamente todo esse processo. Então, eu acredito, né, de acordo com a minha experiência, né, experiências de escolas também, que se usa o mesmo método para principalmente escola especial, que se usa o mesmo método para todos. Então, os professores, eles usam o mesmo método. Então, o aluno sai hoje de uma sala, vai para um outro, é professor, mas a metodologia é a mesma. Então, aí está a importância de se escolher um método da escola como um todo, dos professores como um todo, escolherem um método e trabalhar com esse método para se alfabetizar o aluno com deficiência intelectual. Ok, professora Cláudia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente.